O parto normal, ele não tem como ser agendado, né? Como eu não sei quando vai acontecer, em que momento eu vou precisar dessa assistência, não existe um encaminhamento prévio nem um agendamento. A internação da gestante, nesses casos, é sempre pelo pronto-socorro. Então, se você sentiu dor, rompeu a bolsa, teve sangramento, tem que procurar o pronto-socorro para ser avaliada. Se estiver tudo bem, caminhando para um parto normal, vai fazer o parto normal. Se tiver alguma dificuldade, talvez o médico indique a cesárea. Mas é sempre via PS, pela imprevisibilidade aí da data do nascimento do neném. Não é obrigatório, tá? A gestação gemelar acaba tendo algumas dificuldades pelo tamanho realmente que atinge aí a barriga no final da gravidez. Pode nascer de parto normal, sim, mas tem algumas condições para garantir a segurança dos bebês. Então, de preferência, os dois precisam estar de cabeça para baixo. O primeiro maior do que o segundo, tá? Porque se eu tiver o primeiro bebê nascendo pequenininho e o segundo for maior, pode ser que tenha alguma dificuldade e precise fazer cesárea para o segundo neném. Infelizmente, isso acontece, tá? E basicamente essas duas, né? Então, tem que estar os dois de cabeça para baixo, o primeiro maior do que o segundo, de preferência com 2 placentas ou 1 placenta e 2 bolsas. Quando eu tenho uma placenta e uma bolsa, é muito perigoso porque os nenéns eles ficam muito próximos e o cordão fica muito entrelaçado entre os dois. Então, é mais seguro fazer a cesárea, mesmo porque acaba nascendo um pouco mais prematuro nesses casos. Tá? Depende muito da evolução e de como é essa gestação, mas pode sim ter parto normal. Pode até induzir o parto se for necessário. Sim e não. Tá? A laqueadura na hora do parto, ela precisa de algumas recomendações, algumas exigências da lei realmente que rege o planejamento familiar. Para fazer a laqueadura no parto, os critérios que estão na lei são 2 ou mais cesáreas, então a mulher está indo para a terceira, ou alguma doença materna grave que a coloque em risco numa futura gestação. Então, uma paciente com uma doença cardíaca difícil de controlar, não pode engravidar de novo, mesmo sendo só a primeira gestação dela. Porque na próxima ela pode realmente ter complicações. Então, precisa ser avaliada pelo médico de pré-natal e pelo médico que cuida da doença de base daquela mulher. Tá? Precisa fazer acompanhamento no grupo de planejamento familiar. A gente faz o grupo aqui também nessa unidade, que faz esse controle da laqueadura pré e pós-parto, do programa de gestação segura, e a gente vai encaminhar para as maternidades quando tiver realmente essa indicação. Tá? Mas não é para todo mundo. Quando não tem critério, tem que, infelizmente, fazer a laqueadura pós-parto, ou o marido fazer a vasectomia. Seria realmente o ideal. Precisa ver se o médico que está com você faz alto risco ou não. Geralmente, o médico que faz alto risco é um pouco mais especializado e acaba sendo um atendimento um pouco diferenciado. Para agendar o alto risco com a gente, é ligar no programa de gestação segura. Entrei em contato com o programa, as meninas vão ver qual que é a sua região, qual que é o médico que tem mais próximo e podem agendar essa primeira consulta para você. Tá? Então, a gente geralmente passa pelo baixo risco, faz alguns exames, detectou alguma alteração, o médico encaminha para o alto risco. Pode ser agendado através da central ou pelo PGS, que a gente consegue já dar umas orientações iniciais de complicação ou de medidas que precisam ser tomadas naquele momento. Fazer um exame de farmácia, se possível fazer um exame de sangue para confirmar se a angústia for muito grande e marcar a consulta de pré-natal. Se você tem um ginecologista já que te acompanha e ele fizer pré-natal e fizer parto, pode já marcar consulta com ele para realmente fazer essa primeira bateria de exames. Então, tem toda uma rotina de exame de sangue que precisa ser feita no pré-natal e o primeiro ultrassom, que idealmente seria o transvaginal, né, para a gente ter uma idade gestacional mais precisa. Quanto mais tarde eu faço esse primeiro ultrassom, maior a chance de erro que eu tenho nessa estimativa da idade gestacional. Então, é marcar a consulta com o ginecologista e o obstetra e começar o acompanhamento, tá? E tomar o ácido fólico se já não estava tomando antes, tá bom?
Na literatura, seria 0,05, 0,4 miligramas, mas a gente prescreve de 5 miligramas para todo mundo, tá? É o mais padrão. Então, 5 miligramas do ácido fólico. Tem alguns remédios que contêm ferro e ácido fólico, mas no primeiro momento, só o ácido fólico é mais do que o necessário. O ferro, ele pode causar bastante azia, bastante indigestão. E no começo da gravidez, que está muito sensível, com muito enjoo, não é legal tomar as duas coisas juntas. Vai acabar nem absorvendo, porque a alimentação, às vezes, é bem difícil. Então, só o ácido fólico e as outras vitaminas, ou o polivitamínico ou o sulfato ferroso, deixar para começar lá pelo 4º mês, depois que melhora aqueles sintomas. Porque no começo, o nutriente que o bebê precisa é o ácido fólico. Ele ainda está em formação, é isso que é mais importante para ele. Depois que ele já está mais formadinho, já está mais avançado, aí ele vai precisar de outras vitaminas, como o ferro e as outras que contém nesses polivitamínicos. Tá? Então, de 5 miligramas é ótimo. Muitas vezes, o polivitamínico não é bem tolerado no começo da gestação. Tá? Então, às vezes a gente passa o Natel, ou da Mater, ou qualquer outro que tenha no mercado, pesa um pouquinho, passa mal, prende o intestino e aí não é tão legal. Tem ácido fólico em todos eles, numa quantidade menor. Tá? Então, no começo, prefira só o ácido fólico. Depois, se quiser ficar só com polivitamínico, fica só com polivitamínico. Mas dá um tempinho para o seu estômago, tá? Senão vai ser bem desconfortável. Depende. Essas respostas são boas, né? Depende do tipo do mioma, do tamanho e da localização, tá? O mioma, ele pode ficar na parte externa do útero, ele pode ficar no meio, no músculo do útero, ou ele pode ficar na parte interna do útero. Os que estão na parte interna podem dificultar a gestação, tá? Então, nesses casos, precisaria tirar o mioma antes. Se engravidou com ele, não tem problema nenhum, porque ele não vai afetar de nenhuma forma o neném. O mioma que está no meio do útero, dependendo da localização, pode dificultar o parto normal. Então, se eu tenho um mioma nessa região aqui, inferior, muito volumoso, o meu bebê não consegue encaixar. Se o mioma estiver competindo com o espaço com ele, fica difícil a progressão realmente do bebê e o parto normal. Tá? Mas é muito raro ter mioma desse tipo que fica realmente embaixo, obstruindo o canal de parto. A maioria fica para fora do útero ou fica mais para cima, que aí não tem nenhum problema. Tá? É só realmente os que tem aqui embaixo que vão afetar. Tá? E dificulta, às vezes, até mesmo a cesárea, né? Porque eles gostam de ficar bem onde a gente tem que cortar. Então, precisa ser uma cesárea planejada quando for indicada também.